Boa noite, que bom ter você aqui comigo no Vista Fina, o nosso programa de segunda, quarta e sexta, sempre às 8h15 na UB Play. Hoje, o assunto principal desse programa é sobre a conscientização da visão monocular. Maio é um mês estabelecido dentro do calendário para a gente falar sobre esse assunto e a nossa convidada tem uma vivência, uma experiência como mãe para nos relatar tudo sobre essa doença que pode acabar atingindo nossas crianças. Mary Ellen, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição e por ter coragem de falar sobre um tema que é tão sensível e que muitas vezes pode passar despercebido nas nossas crianças. Aí eu que agradeço o convite, né, e nos colocamos à disposição até para dúvidas nesse sentido de todo o processo e tratamento aí que a gente vai conversar hoje. Obrigada, Mary Ellen. Pessoal, a Mary Ellen é mãe de uma fofucha, da Raquel, hoje com 7 anos, e ela vai contar para nós, nesse primeiro bloco, como que ela descobriu a questão da visão monocular na filha dela. E eu quero que você preste bastante atenção, porque nos bastidores a gente já foi conversando, né, Raquel? E o diagnóstico, ele acaba sendo bastante simples e ele pode prevenir uma série de sequências dessa doença. Merielle, então conta pra gente como que foi descobrir essa situação com a tua filha Raquel. Bom, então logo que a Raquel fez 5 anos, a gente começou a perceber uma manchinha no olho direito dela. Na verdade, até não fui eu que percebi primeiro, foi a professora do CEMEI. Ela estudava no Sagrada Família, né? E a professora que até me avisou que as professoras têm aquele costume de colocar as letrinhas em cima do quadro para ensinar as crianças o alfabeto. E ela começou a perceber que cada vez que a Raquel olhava para cima, levantava o olhar, aparecia uma manchinha no olho dela. E a professora me procurou e mostrou. Eu não tinha percebido porque era realmente quando ela levantava o olhar. Aí a gente começou a olhar com mais cautela, né, em relação a isso e começou a perceber que realmente ela tinha uma mancha como se fosse uma meia-lua na pupila e que aquilo começou a aumentar. Né? Aí nós fomos procurar os oftalmologistas na cidade, né? E eu comecei a marcar em todos eles para conseguir descobrir o que estava acontecendo. Né? A gente fez várias consultas e um dos médicos falou que ela tinha uma infecção no olho e que não era nada grave, que era só uma infecção. E ela começou a fazer um tratamento, foi 30 dias de tratamento para essa infecção no olho e com o passar do tempo que ela tomava o medicamento, aquilo só aumentava. Aquela mancha começou a aumentar e em menos assim de cerca de uns 15 dias ela começou a ficar estrábica. Ela não era e ela começou a ficar e eu percebi que o olhinho dela como se ele estivesse sempre mexendo, pulsando. Aí eu voltei no médico, né, no oftalmologista e falei, eu acho que está aumentando. Aí ele fez outros exames, ela fez vários exames, tanto de visão como de sangue, para ver o que poderia ser, toxoplasmose, o que era. E ele sempre disse assim, eu não consigo enxergar a retina dela, mas eu acho que é infecção. E a gente foi tratando essa infecção e essa infecção não desaparecia. Até o dia que ele falou, olha, eu não sei exatamente o que é, a gente precisa procurar outro especialista. Quando ele falou, eu não sei o que é, eu comecei a me desesperar. Meu Deus, esse olho está só aumentando essa infecção, essa mancha. E aí eu fui marcando em outros também, em outros especialistas. E a gente foi num dos oftalmologistas da cidade. Ele já ficou mais apreensivo. Ele falou, olha, está muito estranho esse olho dela. Vamos fazer um ultrassom. Né? E a gente fez ultrassom e no ultrassom deu um descolamento total de retina. Esse médico, ele já ficou mais assim receioso com o diagnóstico. Né? Eu mostrei para ele e aí ele falou que era um descolamento total de retina e que por isso aquele olho dela ela nunca mais voltaria a enxergar. Né? Ela já não estava enxergando, mas como ela era uma criança, a visão dela foi se adaptando rapidamente a enxergar com um olho só, né? Que é o monocular, a enxergar só com o olho, mas que ela não voltaria mais a enxergar. Então, nessa segunda consulta, o médico já percebeu que a Raquel só tinha uma visão? Isso, que ela já não enxergava mais com o olho direito dela. E o primeiro médico não fez nenhum teste? Ele fez, mas aí ele falou que porque ela estava com uma infecção, provavelmente fosse isso que ela não estava enxergando, que quando sarasse a infecção ela iria enxergar novamente. Entendi. E como que foi a tua reação quando você descobriu que a Raquel estava enxergando só de um olho?
Aí a gente fica muito angustiado, né, de saber como que ela iria se adaptar a isso e se seria reversível. Aí quando o médico falou que ela não iria mais enxergar com aquele olho, você fica sem saber o que fazer, né? Como que você vai ajudar ela, como é que vai ser a vida dela, né, em relação a isso, como fazer. Mas o que ele falou para mim assim, olha, tente descobrir o porquê disso. Tem um descolamento total de retina, até eu perguntei, falei, mas descolamento de retina tem tratamento, né, doutor? Ele falou, tudo depende, quando você vê antes tem tratamento. No caso dela foi total, foi como se a retina dela fosse puxada, não tem mais como, puxada e até ele falou assim, enrugada, assim, dobradinha. Ele falou, então não tem mais como a gente trazer de novo essa retina, isso não tem mais o que fazer. Daí ele me orientou a procurar um especialista em Curitiba. Ele falou, tente descobrir por que isso aconteceu. Não volta mais, mas você tem que saber o que houve no olho dela. Aqui em União da Vitória, a gente não tem como fazer esse diagnóstico mais preciso por falta de equipamento, mas é importante que você vá procurar. E aí, ele me passou contatos, né, de oftalmologistas em Curitiba, e aí, por conta de outro médico aqui da cidade, então a gente foi em 3 oftalmologistas aqui, eu consegui adiantar a consulta lá no Hospital de Olhos, né? Foi lá no Hospital de Olhos em Curitiba que eles fizeram outros exames e conseguiram entender o que tinha acontecido com a Raquel. Que na verdade não era só o descolamento de retina, né? É que ela estava com um tumor no olho direito. Nossa! 5 aninhos? 5 anos. Quanto tempo demorou esse diagnóstico da primeira consulta até ser, de fato, um câncer nos olhos? 30 dias. 30 dias. E assim, 30 dias que eu vi o olho dela mudar completamente, nesse prazo curto, né? Primeiro era uma manchinha, a manchinha foi aumentando, daqui a pouco ela estava estrábica, o olhinho dela começava a mexer e daqui a pouco o olho dela começou a mudar de cor. Então foi muito rápido, né? Foi um processo muito rápido, até a gente entender que era o câncer e começar o tratamento dela em relação a esse câncer. E a Raquel nunca se queixou para você, mãe, eu não tô vendo direito, tá ruim para assistir TV, tá difícil na escola, tá difícil para brincar? Ela nunca falou nada? Nunca, nunca, nunca. Aí até eu perguntei para os médicos, né? Eles falaram assim, olha, como ela é uma criança, o olho dela, a visão dela se adapta muito rápido. Então, quando um começou a perder visão, o outro já se expandiu, né? Porque essa visão lateral que a gente tem, no caso de um olho ela não tem, mas o outro olho compensa. Então, o olho que ela tem, o olho esquerdo dela, compensa toda essa visão. E eles falaram que foi automático. Ela mesmo nem sentiu essa diferença. Olha só. Eu tenho um nenê pequeno, né, e a gente fica sempre muito atento a qualquer situação, e eu imagino o susto que você como mãe levou diante de um diagnóstico desse, né? E Meire, já vou te chamar de Meire aqui, toda essa busca por médicos, você fez pelo SUS, você fez pelo plano de saúde, como que foi? Então, eu primeiro fiz pelo plano, né, o que eu consegui fazer pelo plano, porque eu tenho SAS, né, eu sou funcionária do Estado do Paraná, então os que tinham aqui na cidade eu fui fazendo pelo plano, pelo SAS. Em Curitiba, daí no Hospital de Olhos não cobria, aí eu já tive que fazer particular mesmo, essa parte do diagnóstico, né? Posteriormente, o tratamento a gente conseguiu pelo SUS. Entendi. E no ato de receber esse diagnóstico, a Raquel estava junto com vocês? Você estava só você e ela? Como que foi entender e interpretar esse diagnóstico? Então, o dia do diagnóstico foi o pior dia, né, de todos. A gente foi para Curitiba, fui bem cedo, fui eu, a Raquel, meu esposo e foi meu cunhado junto para levar a gente, né? A gente foi no Hospital de Olhos, já tinha consulta marcada, então o médico lá, um médico bem renomado, fez todos os exames com ela, eles fizeram aquele, dilatou a pupila antes, né, tal, e depois ele fez todos os exames, e também pediu que a gente fosse em outra sala para fazer o exame, que era um ultrassom bem específico de olho, que eles só fazem lá, que no caso não tem aqui na cidade, né, que teria que ser feito lá. Então ele fez o inicial ali, com os equipamentos mesmo da visão, aí a gente foi para o outro andar, e aí um outro médico fez o exame de ultrassom com ela. Ela foi super tranquila, ela só dizia assim, meu olho tá borrado, mãe, meu olho tá borrado, não tô enxergando, por causa que dilatou a pupila dela, né? Mas ela foi bem tranquila.
Até aí, a gente estava até calmo, até certo ponto, né? Aí, naquele exame, o doutor estava fazendo o exame com ela e já chamou o outro médico, né? Então, aí desceu outro médico e daqui a pouco começou a descer outros médicos para examinar a Raquel. Aí, quando começou a descer um monte de médico naquele andar, eu já comecei a ficar nervosa. Aí o estômago já começou a ficar... Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Para que tanto médico aqui? E aí todos eles entraram numa sala, nós ficamos esperando. Daí eles chamaram a Raquel, examinaram novamente. E na hora do diagnóstico, nós estávamos na sala, eu, a Raquel, meu esposo e 5 médicos. Ali naquele momento. Uma junta médica. Uma junta médica, para mostrar, para eles terem certeza, para avaliarem, né? Foi quando o doutor chegou para mim, né? E mostrou o olho bom dela, falei, olha mãe, esse aqui é o olho bom dela, você consegue ver tudo isso, tal, como que tá, e esse aqui é o olho doente dela. Daí ele começou a mostrar como tava, as imagens que não estavam bem nítidas, e ele começou a mostrar alguns pontinhos, né, ele falou, esses pontinhos aqui, mãe, então o caso da Raquel é um caso bem sério, ela está com um tumor no olho direito, e a gente só precisa saber o tamanho desse tumor para saber como que nós vamos tratar a Raquel. Quando ele falou isso, eu não tive reação nenhuma, nem eu e nem o meu esposo, nós ficamos parados. A Raquel estava rindo, normal, ela é criança, né? Nem estava ali olhando as coisas do médico, mas nós ficamos parados. Aí ele falou assim, agora eu quero que vocês saiam daqui, vocês façam uma ressonância para a gente saber qual é o tamanho desse tumor que está no olho da Raquel. Naquele momento que a gente saiu da sala, eu me lembro assim que nós saímos do consultório, ele fechou a porta, normal, e nós ficamos parados. E agora? E agora? O que a gente faz? Né? Nós não sabíamos nem o que fazer. Né? Ele só falou, ele colocou a mão no meu ombro, o doutor falou assim, mãe, calma, porque não é um caso isolado, a gente já tratou criança assim, vai dar tudo certo, a Raquel vai ficar bem. E ele foi embora. E nós ficamos lá, sem saber o que fazer, né? E aí então que a gente foi, junto com meu cunhado, que já percebeu a situação na hora, ele já percebeu, já viu o que estava acontecendo. Aí ele levou a gente na clínica e a gente foi fazer a ressonância. Já no mesmo dia? No mesmo dia. Já no mesmo dia. A gente foi marcar a ressonância, foi feita no outro dia, né? Mas eu já fui para marcar, porque ele mesmo já ligou na clínica e falou que era urgente. E precisava ser feito o quanto antes, né? Porque como até eu comentei com ele que o olho dela estava mudando muito rápido, e aí ele me falou em relação a esse tumor, ele falou, é um tumor que cresce rapidamente e a gente não pode perder tempo. Então a gente foi para a clínica para marcar. Nesse momento eu só chorava, né? Aí já não tinha mais. Até a moça da recepção pedindo os dados da Raquel e eu chorando. E ela dizia assim para mim, mãe, você tem plano de saúde? Eu dizia, eu não tenho plano de saúde. Ela falou, mãe, você precisava de um plano para a gente conseguir deixar mais barato o exame, né? Ressonância é caro e tal. Eu disse, eu não tenho. Eu só falava assim, ela perguntou mais 5 vezes. Hoje a gente ri, né? Ela perguntou mais 5 vezes. Na 6ª vez, eu caiu assim uma ficha e falei, não, eu sou funcionária do Estado, eu só tenho o SAS. Nós estamos em Curitiba, eu acho que é válido. Ela falou, não, pode sim, mãe, a gente não cobre tudo, mas a gente consegue te dar um desconto, você não se preocupe, já vai ajudar. Daí que ela foi fazer. Daí no outro dia, a gente ficou em Curitiba, né? Ficamos lá, não tinha preparado para ficar lá, a gente foi com roupa do corpo procurar hotel, para ver onde a gente podia passar a noite, para no outro dia ela fazer a ressonância, para eles conseguirem entender o tamanho que estava o tumor dela. Nossa, Meire, eu não tenho nem reação para uma situação dessa, né? Porque os nossos filhos são tudo e a gente quer que eles tenham uma vida saudável, com o menor nível de dificuldade possível. Então, quando a gente se depara com um diagnóstico como esse, a emoção fala muito alto, né? Com certeza. É desesperador. Esse foi o nosso primeiro bloco. A gente continua falando desse assunto tão sério no segundo bloco também, mas aí com questões de como que foi o tratamento da Raquel, como a Raquel tá hoje e como a Meire vem lidando com essa situação. Eu te espero aqui. Voltamos com o nosso assunto de hoje. Meire, depois que vocês receberam o diagnóstico, foram para a ressonância, como que isso se estabeleceu dentro da família? Como que foi o tratamento da Raquel? Então, a gente fez a ressonância, voltamos lá no consultório, né? E aí o doutor, lá em Curitiba, ele falou que ela tinha que operar, né? Que ela tinha que fazer a cirurgia e retirar o olho o quanto antes.
retirar o globo ocular, né? O olho todo, o quanto antes, porque ele disse que o tumor dela era bem grande. Nesse meio tempo que nós estávamos em Curitiba, a gente soube de um outro caso em Paulo Frontin, de uma mãe que o filho teve o mesmo tumor que a Raquel estava apresentando, né? Foi tudo muito rápido, mas a gente conseguiu o contato dessa pessoa, e essa mãe, ela falava sempre para mim assim, ela começou a falar assim, olha, tenta ir para São Paulo, porque em São Paulo eles tratam sem precisar fazer cirurgia, tenta buscar esse tratamento. Então a gente foi para Curitiba, né, viu a questão da cirurgia, mas começou também a procurar como que seria em São Paulo, se tinha condição, qual que era o tratamento. E aí a gente descobriu que em São Paulo, no Hospital do Graac, eles é o hospital referência no câncer infantil, e que eles têm uma quimioterapia intra-arterial que só tem lá, que ela tem menos efeitos colaterais, né, iria direto no olho e poderia então reverter a situação sem precisar fazer a cirurgia. E aí nós começamos a tentar as duas possibilidades, porque lá em Curitiba o médico, ele falou para mim assim, falou, mãe, a gente não está mais querendo salvar o olho da Raquel, a gente está querendo salvar a vida da Raquel. Então era um desespero muito grande, né? E era questão assim, não foi um mês, foi questão de um dia para o outro a gente tem que decidir, faz a cirurgia ou vai para São Paulo, faz a cirurgia ou tenta ir para São Paulo. E eu estava em Joinville naquele dia, né, que era mais perto de Curitiba, e a minha outra irmã estava aqui tentando o tratamento em São Paulo. Vamos ver o que a gente consegue. Aí ela foi na 6ª Regional, porque a gente soube que pode ser feito pelo SUS. É um tratamento a partir do TFD, tratamento fora de domicílio, e o SUS pode custear esse tratamento se entender que na região não tem como tratar. E aí, nessa altura, a família inteira já estava junto para tentar resolver e procurar outras saídas também, né? Isso, família, amigos, todo mundo que sabia, né? Em questão de um dia para o outro, todo mundo foi se mobilizando, procurando saber o que seria melhor para Raquel naquele momento, né? Porque a gente não podia perder tempo. Então eu fui para Curitiba para tentar ver como fazer cirurgia, fizemos orçamento, cirurgia, tudo. A minha irmã estava aqui com a 6ª Regional, né, tentando ver se poderíamos conseguir ir para São Paulo, para tentar fazer em São Paulo esse tratamento. Entrou em contato com o Graac para tentar agendar lá, porque lá eles têm que aceitar o caso, né? Não é só chegar lá, eles têm que ver o caso e aceitar o caso se realmente é da alçada deles ali ou não, né? Então, os exames de Curitiba a gente já mandou por e-mail para São Paulo, para o Graac. A médica do Graac aceitou o caso. No outro dia eu consegui falar com a médica lá, ela falou, não, você pode vir para cá. A Raquel tratou lá, ainda trata lá, são 2 anos, eu nunca consegui falar por WhatsApp com a médica, naquele dia ela me atendeu. Aí ela falou, não, pode vir para cá que a gente vai tratar a Raquel aqui. E aí a gente começou com a 6ª Regional a fazer o processo para que ela conseguisse ir pelo SUS para São Paulo. E então saiu de União, foi para Curitiba fazer uma ressonância, né, para fazer um exame, fez a ressonância, confirmou o diagnóstico e daí São Paulo. Isso, daí a gente foi para São Paulo. No prazo assim de 15 dias nós estávamos em São Paulo, eu e a Raquel. Assim, da noite para o dia a gente conseguiu, a 6ª Regional foi orientando, a gente fez todo o procedimento que não é simples, né? A gente faz documentação aqui via posto de saúde, a gente tinha que passar lá no Angelina Caron para o médico lá também atestar que ela poderia ir para São Paulo, tem que fazer todo o procedimento. E já na outra semana a gente já estava com passagem pelo SUS e a gente foi para São Paulo. No dia 2 de setembro, ela começou em agosto, né, que a gente começou a descobrir, a fazer o diagnóstico. No dia 2 de setembro, no dia 2 de outubro, perdão, nós estávamos em São Paulo já para consultar no Graac com ela. E como que foi chegar num hospital que é especializado em câncer infantil? Foi um choque. Eu acho que é um dos choques maiores que a gente tem, porque a gente não imagina como é. A gente fala muito, daí você chega numa cidade bem diferente, enorme, né? Uma cidade grande, já foi todo um tumulto. Falei, não, mas eu vou com a minha filha, né? E você chega no hospital, aí você realmente vê a realidade de um câncer. Daí você vê crianças com vários tipos de câncer, cadeira de roda, a criança careca já, né? Sem os cabelos, amputada. Aí você sente um desespero, né? Mas ao mesmo tempo você vai conhecendo pessoas que passaram por aquela vivência, né? E essas pessoas também vão te dando força, vão dizer, não, mas a gente está buscando um tratamento, a gente vai conseguir. E como que a Raquel, com 5 anos, olhou esse cenário? Você contou para ela, filha, você tá com isso, tá com aquilo, você já não enxerga mais? Você teve essa conversa? Como que você lidou com isso? Porque assim,
para nós, adulto, já é um choque, né? Então, para a criança, como que foi isso? A criança é uma bênção, né? Porque eles não têm noção do tamanho da realidade. Então, eu falei para ela, olha, Raquel, você tá com um problema no olho, teu olho tá machucado, você não vai mais enxergar com ele, a gente vai ter que fazer vários tratamentos com esse teu olho, porque ele não está mais saudável, não está mais bom. E daí ela começava a fazer assim com a mão, para tentar ver se ela estava enxergando, e ela percebeu que realmente ela não estava enxergando nada com aquele olho, mas para ela aquilo foi muito tranquilo. Né, ela em nenhum momento ficou assustada. Nos primeiros exames, até ela fez muito exame de sangue, foi tranquilo. Depois de um tempo ela já estava cansada, ela já tinha uma reação mais difícil, né? Mas no começo, assim, ela estava até tranquila. Eu estava com medo de como ela ia ver as crianças com quem ela ia conviver, mas foi tranquilo para ela. A criança assim. É mágico, né? A espiritualidade da criança, né? Como ela recepciona o ambiente, ela não vê como a gente, né? Ela não vê o outro como uma criança doente. É uma criança, né? Tá sem cabelo, ou tá com os portes, que eles usam bastante porte de químio. Mas para ela, tava na cadeira de roda, era amiguinhos. São os amiguinhos, não vê como a gente vê. É maravilhoso. É surreal, né? A gente tem muito para aprender com as crianças, né? Certo. E quando você chegou lá no GRAAC, a Raquel já foi submetida a quimioterapias? Como que aconteceu? Não. Então ela teve que fazer todos os exames novamente, né? Então a gente chegou lá, eu já achei que já ia fazer a quimio, já ia sarar, já ia sair, né? Porque a gente gera uma expectativa. Mas não, aí a médica falou assim, olha, a gente vai olhar todos os exames que ela fez, mas a gente tem que fazer os nossos. Porque a gente tem o nosso olhar. Até ela falou assim, olha, outros médicos, não, o olhar é diferente. A gente já lida com câncer, então a gente tem um olhar específico na situação. Então ela fez tudo de novo. Ela fez ressonância novamente lá, ela fez fundo de olho novamente lá, ela fez todos os exames para eles conseguirem detectarem o grau do tumor e daí fazer o tratamento, né? Então, a gente chegou lá no dia 2, no dia 3 ela fez a consulta de outubro, aí já ela fez a ressonância na outra semana. Eu estava muito apreensiva por conta do tempo, né? Porque o médico em Curitiba falou que ela não tinha tempo e aquilo estava me angustiando muito, né? Mas lá eles têm um tratamento uma forma de tratar com a gente diferente, né? Então a médica sempre acalmava, dizia, não, mas vai dar tempo, não se preocupe. Eu dizia, mas não vai dar, a gente precisa começar a tratar. Ela falou, não se preocupe, a gente está com tudo sob controle. Aí ela fez o fundo de olho, no dia 12 de outubro ela fez o fundo de olho, que é o exame principal que eles têm lá para, a partir daí, fazer o tratamento, né? Eu cheguei lá que eu queria a quimioterapia intra-arterial para minha filha não perder o olho. Esse era o meu desejo quando eu cheguei lá no GRAAC. Quando ela fez o fundo de olho, o médico responsável, ele me chamou depois, ele me mostrou as imagens, tudo de novo. Ele falou, mãe, não tem como salvar mais o olho da Raquel. Impossível. Ele me mostrou, ele falou assim, olha, o tumor está espalhado. Quando ele está concentrado, a gente consegue tratar, mas o dela está espalhado, ele já destruiu o olho dela. Então, esse olho não salva mais. Então, as minhas expectativas e esperanças também foram para o chão. Falou, não tem mais o que fazer com o olho dela. A gente tem que operar. E tem que operar o quanto antes, porque ele está muito grande. Até ele olhou para mim e falou assim, ela não reclama de dor? Eu falei, não, doutor, uma noite só que ela chorou que ela estava com dor. Ele falou, porque o tamanho que está e a pressão do olho dela, ela deveria estar se contorcendo de dor. Eu não sei como ela não sente dor. E ela nunca reclamou de dor. Uma noite que nós estávamos em São Paulo, que ela chorou, ela falou, ai mãe, meu olho está doendo, eu dei um dipirona para ela, tranquilo. Ela falou, eu não sei como ela não sente dor, pelo tamanho e pelo estado que está o olho dela. Aí a gente saiu dali já com a expectativa da cirurgia, né? Não tem o que fazer, tem que fazer cirurgia. Poxa, eu fico até meio emocionada aqui de falar desse assunto, porque eu já tive situações oncológicas na família e mexe muito com a gente, né? Com o emocional, com o psicológico. Imagino uma situação como essa com o filho, né? E longe da família, né? Porque nessa altura você estava em São Paulo, 600 quilômetros de casa,
né? Dá até mais, né? Aqui de União da Vitória dá mais de 600 quilômetros. É só você e tua filha. E numa cidade que não é tua, então vários aspectos para acentuar essa situação, né, Meire? É bem sensível. Eu já sei aqui dos bastidores um pouquinho sobre o tratamento da Raquel. Você agora também já entendeu para onde que a Meire foi buscar ajuda para a filha dela, numa situação de oncologia, numa situação de câncer ocular. E no terceiro bloco a gente vai trazer para vocês como que a Raquel está hoje, como que foi a parte efetiva desse tratamento, né, Meire? Que até agora a gente falou da parte de diagnóstico. E eu te espero aqui, porque é um assunto importante, é um mês de conscientização e a nossa missão também é levar informação de excelência para você. Voltamos já para o nosso terceiro bloco. Tá passando rápido, né? Quando o assunto é bom, passa rapidinho. Meire, vamos voltar lá. Então, você recebeu o diagnóstico, foram para a cirurgia. Confesso para você que tenho aqui minhas curiosidades, né? Como pessoa, quando você falou no bloco anterior, fazer uma cirurgia, foi retirado o olho, toda a musculatura do olho da Raquel? Ou foi tirado o tumor que ela tinha? Não sei se você pode explicar isso pra gente. Então, a cirurgia é a enucleação, que a gente chama, né? Que eles tiram o globo ocular inteiro, né? Então, foi tirado tudo e parte do nervo óptico também, porque tinha risco de já estar sendo contaminado pelas células cancerígenas. Então, eles cortam um pouco do nervo também, um corte de segurança. E ele é tirado todo, né? Tira o olho inteiro, todo e mais o nervo. Tá. Acho que todo mundo aí em casa também tá curioso, né? Se é que a gente pode assim dizer. Foi retirado o olho da Raquel e como que fica esteticamente essa cirurgia? Tem uma prótese que substitui o órgão? Como que isso foi para você? E assim, o médico te explicou, de pronto a gente vai tirar o olho? Como que isso acontece na prática? Isso, então ele explicou realmente que era tirado o globo ocular inteiro, né? E mais uma parte do nervo óptico e que ela receberia um transplante, né? Então foi transplantado uma esfera. É como se fosse uma prótese por dentro, né? Uma esfera mesmo para suprir o buraco do globo ocular, né? E a musculatura também, ela recebeu o transplante de musculatura, como é que a gente diz? De doador mesmo, né? De uma pessoa que faleceu e doou transplante de órgãos. Transplante de órgãos. A gente vê de coração. Isso. Então não tem a pupila, não tem nada, não tem como ela enxergar novamente, impossível. Então é uma esclera que é colocado e implantado, transplantado a musculatura, os músculos, os nervozinhos ali, ele é transplantado e fica só a parte branquinha. Aí no caso estético, a gente precisou fazer uma prótese, então ocular, que é como se fosse uma lente. A prótese é bem fininha, né? Eles fazem lá em São Paulo também. O protético faz, de acordo com o olho natural dela, pintado à mão. O processo é maravilhoso. Um dia que vocês quiserem fazer uma reportagem também, é muito legal. Ele pinta a mão, ele olha no olho e pinta aquela lente e aí é colocada por cima para ficar como se fosse um olho normal. Quem olha para ela não vê que ela tem uma prótese ocular. Olha só, eu não tinha noção nenhuma disso. Nenhuma. Meire, e essa prótese, né? Você já explicou que é um transplante de órgãos da parte branquinha do nosso olho e é feita uma lente manual, né? Que trabalho, né? Fazer uma lente manual. Mas ela consegue mexer o olho, piscar, ter alguma movimentação lateral ou é estático o olhar dela? Então, assim, piscar normal, né? O movimento fica normal da pálpebra, porque esse não é atingido. Então ela pisca, fecha o olho para dormir. No começo, até logo depois da cirurgia, o olho não fechava bem, depois ele vai se adaptando e fecha bonitinho. Lágrima normal, então ela tem lá canal lacrimal, ela chora normalzinho, né? E no caso dela, como eles conseguiram fazer o transplante de musculatura, o olho dela mexe, não tanto, né, como o natural, mas ele ainda tem um determinado nível de movimento. Algumas pessoas, dependendo do tipo de enucleação ou esvisceração, que chama, outro tipo, não mexe. Uhum. Mas no caso da Raquel, como conseguiram manter a musculatura transplantada, porque às vezes é rejeitado, né, o dela ainda mexe um pouco.
Olha só, né? Quanto assunto importante no programa de hoje, né? A gente falando dessa situação do câncer infantil nos olhos, que é um tema que teve uma repercussão há um tempo atrás com o apresentador Thiago Leifert, né? Que colocou holofotes para essa temática tão importante, né? Coincidiu a época, porque eu estou fazendo aqui uns ajustes e eu falo, poxa, mais ou menos na mesma época eu lembro do Thiago Leifert falando sobre isso. E Meire, no que ele falava de reportagem, que daí ele colocou um tom pedagógico em relação a isso, ele também falava que o diagnóstico podia ser relativamente simples dentro do ambiente doméstico. Foto com flash, é isso mesmo? Hoje você consegue conscientizar os pais que estão nos assistindo para eles terem esse cuidado com os pequenos? Sim, então foi bem na mesma época, até foi por conta da filha do Thiago Leifert que a gente conseguiu entender melhor a situação da Raquel, porque ele esclareceu muita coisa, né? Os médicos também comentavam o mesmo caso, a gente conseguia visualizar, então, por conta de tudo isso, né? Então, qual que é a orientação? Que a criança, quando ela tira uma foto com o flash, se o olho sair vermelho, tá tudo bem. Né? O câncer, ele aparece, o retinoblastoma, que é o nome do câncer, ele aparece com o chamado olho de gato. Fica aquele olho branco, né? Então, se você tira a foto com o flash e o olho fica esbranquiçado, tem casos que você consegue ver o tumor pela foto. Olha, bem redondinho, eu já vi em algumas crianças assim, quando a gente estava em São Paulo, né? Então, a foto com o flash. A Raquel, desde criança, desde bebê, tirou muita foto. A minha irmã é fotógrafa, só que a gente não pensava na situação do flash. Então, e você foi buscar essas fotos mais antigas? Fui, olhei foto por foto. Tem uma foto que eu lembro que ela tirou dentro do carro à noite, que tinha o flash e que dava para ver o olho branco. E quantos anos ela tinha nessa foto? Uns 3 anos. Uns 3 anos. Uhum. Já tinha um pequeno, provavelmente já estava começando uma formação ali. Olha só, gente, se parar para pensar, realmente é um indício, né, de diagnóstico que a gente pode fazer em casa, a gente pode prevenir algumas situações em casa. Então é muito importante você saber sobre isso também e tentar cuidar, né? E a importância, claro, da professora da escola atenciosa em ter salientado. E, Meire, depois que fez a cirurgia, teve esse processo de adaptação, ainda houve tratamento? Isso. Então, como ela fez a enucleação, mas na biópsia, né, que foi enviada, eles perceberam que o nervo óptico que foi cortado, que eu te falei, já estava contaminado com células cancerígenas. Então, o cuidado era para que não tinha certeza se isso já tinha saído do olho e tomado alguma outra parte do corpo. Então, ela teve que fazer quimioterapia. Ela fez 6 sessões de quimioterapia sistêmica, né, que daí já é a quimioterapia mesmo, assim, pega o corpo inteiro, né, que ela ficou bem debilitada, foi uma época também bem difícil, que ela ficou bem debilitada, fraquinha, emagreceu, perdeu cabelo, porque ela precisou fazer por segurança, até a médica falou, por segurança, a gente não sabe, não tem como saber se saiu o câncer, né, para fora do nervo óptico ou não, então ela tem que fazer a quimioterapia, ela fez 6 sessões. Tudo lá em São Paulo? Tudo lá em São Paulo. Então você morou em São Paulo um tempinho? Na verdade, assim, a gente conseguia ir e voltar, né? Uhum. Como eu trabalho, sempre trabalhei, então eu pegava licença de 15, 30 dias, voltava para cá. Na cirurgia a gente ficou 30 dias lá, daí nas quimioterapias ela fazia, ficávamos a semana lá da quimio, víamos para casa, 2 semanas em casa, 1 semana em São Paulo. 2 semanas em casa, 1 semana em São Paulo, até ela terminar todo o tratamento. Poxa, é uma fase inesquecível, né? Para a família, para você como mãe que estava ali e para Raquel também, né? E hoje como que estão as coisas? Hoje a Raquel tem uma vida normal, ela voltou para a escola, como que ela também se adaptou a tudo isso? Então, foi bem tranquilo. Ela tem uma vida normal, né? Ela usa óculos. O óculos que ela faz acompanhamento oftalmológico aqui na cidade mesmo, com o médico, né? A questão da visão do olho que ela tem, né? Então, a gente faz a cada 6 meses para ver como tá, mas não tem nenhuma perda no olho esquerdo dela, que é o olhinho que ela ainda tem, né? É ótimo, mas ela usa um óculos de proteção, né? Porque ela não pode correr o risco de machucar o olho bom dela.
né? Então ela não pode ter nenhum acidente com esse olho porque é o único que ela tem. Então ela usa um óculos com uma lente de policarbonato mais reforçada para proteger e para manter a visão que ela tem do olho bom dela. Usa a prótese, né? A gente faz a limpeza a cada 15 dias, usa a prótese normal e ela tem um entendimento muito bacana sobre isso, né? Até às vezes ela dá risada, ela diz assim, mãe, eles acham que esse meu olho é de verdade, nem é. E ela dá risada, ela conta. Então ela se adaptou muito bem a essa realidade de ter só um olho, ela se cuida bem, enquanto ela estava fazendo quimioterapia, que ela tinha porte implantado, ela sabia se cuidar, eu falava, olha, você não pode jogar bola, não pode brincar assim dela, eu sei, mãe, eu tenho porte. Eu tenho, porque ela teve um implante, né, embaixo da pele para tomar quimioterapia, então ela sempre teve muita consciência disso, foi muito tranquilo lidar, né, eu tinha muito medo de preconceito, de como que ela ia se sentir, e ela tira isso de letra. Mas eu acho que isso é um medo que qualquer pai teria diante de um diagnóstico, né? Como que vai ser a vida do meu filho agora que a gente tá vivendo por isso, né? Vivendo, passando por isso. Como que vai ser daqui pra frente, né? E ela ainda faz acompanhamento em São Paulo, né? A cada 6 meses a gente vai a São Paulo, faz todos os exames novamente, né? Eles têm essa questão que é bem importante, então isso me deixa muito feliz de conseguir pelo SUS todo esse tratamento, porque até esse acompanhamento a cada 6 meses ela faz ressonância de novo, fundo de olho, para ver como que tá o olho bom e como que ela está de uma forma geral. E a prótese também, todo o tratamento foi custeado pelo SUS? A prótese não. A prótese daí é particular, porque aí não tem, né? Até já ouvi falar, tenho que pesquisar, porque diz que tem como a gente conseguir isso com fundo de garantia, com esse tipo de benefício. Mas a dela a gente fez tudo particular, daí não entrava. O hospital GRAAC dá uma prótese para quem tem renda baixa, mais carente. A gente daí, no caso, não teve acesso a isso, fez tudo particular mesmo. Lá em São Paulo. Entendi. Você falou, Miri, que retira a prótese para limpar, é como se fosse uma lente de grau? Isso, é uma lentezinha. Uma lente. Ela é fininha, ela é de gesso, mas ela é fina, né? Você tira, limpa lá, coloca novamente. Olha só, né? Uma realidade que a gente não conhece. Gente, é muito importante você aí de casa que ficou conosco nesses 3 blocos. Eu acredito que você tenha, assim como eu, aprendido muito sobre essa questão do câncer ocular em crianças. É um diagnóstico que a gente ficou sabendo pelas mídias, pelo Thiago Leifert, que colocou esse assunto em pauta, que deu holofotes para um assunto importante, mas também é interessante a gente saber que acontece aqui do lado, né? Pode acontecer com as nossas crianças, e a Meire hoje aqui deu uma aula, inclusive, de como não se abater diante de um diagnóstico. Tá aqui, né, uma mulher muito sorridente, uma mulher muito forte, isso é importante, né, Meire? Estar bem, para os nossos filhos estarem bem também, e falar desse assunto com tanta propriedade, com tanta experiência e com tanta informação. Meire, muito obrigado. Espero que você leve esse conteúdo para muitas pessoas, que você siga na tua jornada, inspirando pais e mães a verem as coisas com otimismo, com esperança, né? Que as nossas crianças também precisam dessa nossa força. Muito obrigada para você que nos assistiu. Esse foi o Vista Fina de hoje. Até o próximo.